O ar pesado daquele dia de dezembro parecia prensar Ana Clara contra o asfalto quente. A umidade grudava em sua testa, umedecendo os cabelos crespos que escapavam do elástico do uniforme. A camisa branca, quase translúcida pelo calor, grudava em suas costas enquanto ela se aproximava da agência bancária. O edifício imponente, com suas paredes de vidro fumê e a placa discreta em letras douradas, contrastava brutalmente com a simplicidade da rua. Ana Clara respirou fundo, ajustando o envelope marrom contra o peito. As instruções do pai estavam ali, escritas com sua letra firme e cuidadosa. Ele havia insistido que ela mesma fizesse o depósito, uma tarefa simples, mas importante. A porta giratória, um cilindro reluzente de aço e vidro, parecia uma barreira intransponível. Ela hesitou por um instante, sentindo o peso dos olhares que certamente a esperavam do outro lado. Empurrando a porta com cuidado, Ana Clara sentiu o leve zumbido do mecanismo. A atmosfera interna era fria, quase glacial, um choque térmico que a fez arrepiar. O ar-condicionado os unia baixo, abafando os ruídos da cidade. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo teclar constante dos computadores e o murmúrio discreto das conversas. O espaço era amplo e bem iluminado, com fileiras de caixas eletrônicos enfileirados e balcões de atendimento impecáveis. Homens e mulheres elegantemente vestidos circulavam com ar de importância, seus passos ecoando no piso de mármore. Ana Clara sentiu-se diminuída, quase invisível em seu uniforme escolar. Quase instantaneamente, sentiu os olhares sobre si. Não eram olhares de curiosidade ou acolhimento, mas de avaliação, de estranhamento. Alguns franziam a testa, outros trocavam olhares rápidos e discretos, como se ela fosse um corpo estranho naquele ambiente. Ana Clara apertou o envelope contra o peito, sentindo o rosto corar. Aquele era um lugar para pessoas como eles, pessoas importantes, pessoas ricas. Ela, com seu uniforme de escola pública e seus cabelos crespos, era um erro, uma anomalia. A fila para o atendimento era pequena, mas cada segundo parecia uma eternidade. Ana Clara observava os outros clientes, tentando imitar sua postura, sua calma. Uma senhora de cabelos grisalhos e óculos de grife a encarou com desaprovação, apertando a bolsa contra o corpo. Um homem de terno a ignorou completamente, absorto em seu telefone celular. Finalmente, chegou a sua vez. Ana Clara caminhou até o balcão com passos hesitantes, sentindo o coração acelerado. A atendente, uma mulher loira com um sorriso artificial e maquiagem impecável, a encarou com desinteresse. Aquele sorriso não alcançava seus olhos frios e calculistas. Ana Clara havia cruzado a porta giratória, entrando em um território hostil, onde sua simples presença era um ato de transgressão. Pois não? A atendente perguntou, a voz carregada de um desinteresse calculado. Ana Clara respirou fundo e colocou o envelope marrom sobre o balcão. A fila atrás dela parecia crescer a cada segundo, os olhares mais pesados, mais inquisitivos. Ela podia sentir o calor da desaprovação queimando em sua nuca. Lembrou das palavras do pai. Mantenha a calma, Ana Clara. Seja educada e firme. Você tem o direito de ser atendida. Ele havia repetido isso diversas vezes, como se estivesse a prepará-la para uma batalha silenciosa, travada em um campo minado de preconceitos e julgamentos. A atendente sequer tocou no envelope. Seu olhar frio varreu Ana Clara de cima a baixo, detendo-se por um instante no uniforme da escola pública. Um leve sorriso de escárnio curvou seus lábios finos. Ana Clara apertou as mãos em punhos, sentindo a raiva borbulhar em seu peito, mas respirou fundo, obedecendo às instruções do pai. A senhora de cabelos grisalhos, que antes a encarara com desaprovação, pigarreou impacientemente. O homem de terno digitava furiosamente em seu celular, mas Ana Clara podia sentir seu olhar fixo em suas costas. Ela era o centro das atenções, mas não de uma forma positiva. Era um intruso, um corpo estranho em um ambiente exclusivo. Manteve-se firme, os ombros retos, o olhar fixo na atendente. Aquele envelope representava mais do que um simples depósito. Era a confiança do pai, a sua crença em sua capacidade. Ela não podia falhar, não podia ceder à pressão. A fila atrás dela aumentava, a impaciência se tornando quase palpável. Ana Clara sentia cada olhar como uma agulha, cada murmúrio como uma facada, mas ela se manteve firme, lembrando das palavras do pai, da importância daquela tarefa. Ela era Ana Clara,
filha de Augusto Vasconcelos, e não seria intimidada. Eu gostaria de fazer um depósito, disse Ana Clara, a voz firme apesar da crescente ansiedade. O atendente, cujo crachá ostentava o nome de Ricardo, finalmente suspirou, como se estivesse sendo grandemente incomodado. Precisa estar acompanhada de um responsável legal. Não atendemos menores desacompanhados para esse tipo de transação. Ele nem sequer estendeu a mão para pegar o envelope. A ironia era cortante, a desconfiança palpável. Ana Clara sentiu o rosto esquentar. Meu pai me autorizou. Tenho todos os documentos necessários, insistiu, tentando manter a voz calma e respeitosa. Ricardo sorriu, um sorriso frio que não atingiu seus olhos. Documentos? Uma menina de 12 anos com documentos? Me poupe, garota. Volte quando estiver com seu pai ou sua mãe. Ele desviou o olhar, sinalizando claramente que a conversa havia terminado. A humilhação começou a se intensificar. Ana Clara sentiu o peso dos olhares sobre ela. A senhora de cabelos grisalhos bufou audivelmente. O homem de terno balançou a cabeça em desaprovação. Ela era uma intrusa, uma inconveniente. Mas Ana Clara tentou argumentar, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Meu pai me deu este envelope e me pediu para depositá-lo. É muito importante. Ricardo ergueu uma sobrancelha, o tom ainda mais condescendente. Importante para você, talvez. Para nós, é apenas mais um pedido descabido de uma criança. Ele gesticulou para o segurança, que se aproximou lentamente, observando Ana Clara com desconfiança. A raiva começou a substituir o medo. Ana Clara cerrou os punhos, determinada a não ceder. Ela não era uma criança qualquer. Ela era Ana Clara Vasconcelos e tinha o direito de ser tratada com respeito. Eu quero falar com o gerente, exigiu, a voz tremendo levemente. Ricardo riu, um som curto e desagradável. O gerente está ocupado demais para lidar com criancinhas. Agora saia daqui antes que eu chame a polícia. As palavras foram como um tapa. Ana Clara sentiu o sangue gelar nas veias. A polícia? Por quê? Ela não estava fazendo nada de errado. Estava apenas tentando cumprir uma tarefa que seu pai lhe havia confiado. As lágrimas finalmente transbordaram, escorrendo pelo seu rosto. Mas, apesar da humilhação e do medo, ela se recusou a se mover. Ela permaneceria ali, firme, até que fosse ouvida. Ela não deixaria que a tratassem daquela forma. Ela não deixaria que o preconceito a vencesse. As palavras foram como um tapa. Ana Clara sentiu o sangue gelar nas veias. A polícia? Por quê? Ela não estava fazendo nada de errado. Estava apenas tentando cumprir uma tarefa que seu pai lhe havia confiado. As lágrimas finalmente transbordaram, escorrendo pelo seu rosto. Mas, apesar da humilhação e do medo, ela se recusou a se mover. Ela permaneceria ali, firme, até que fosse ouvida. Ela não deixaria que a tratassem daquela forma. Ela não deixaria que o preconceito a vencesse. Outros funcionários da agência, percebendo a crescente confusão, começaram a se manifestar. Uma mulher de tailleur bege, parada perto dos caixas eletrônicos, lançou um olhar de reprovação, como se Ana Clara estivesse perturbando a paz de um santuário. Um jovem engravatado, digitando furiosamente em um computador, permitiu-se um sorriso debochado, claramente achando a situação engraçada. A cada olhar, a cada sorriso, Ana Clara sentia o peso da injustiça se intensificar. Ricardo, o atendente, aproveitava o momento para reforçar sua posição. Está vendo? Você está incomodando os outros clientes. Ninguém quer perder tempo com seus joguinhos. Saia daqui, garota. O segurança, antes hesitante, agora se aproximava com mais determinação, a mão pousada no cacetete. Ana Clara sentia-se encurralada, isolada em um mar de hostilidade. Cada olhar era uma farpa, cada sorriso, um golpe. Ela era uma intrusa, uma anomalia naquele ambiente elitista. Mesmo assim, Ana Clara se manteve firme. Lembrou-se das palavras do pai, da importância de não se deixar abater pelo preconceito. Lembrou-se de sua força, de sua identidade. Ela não era invisível. Ela tinha o direito de estar ali, de ser ouvida, de ser respeitada. Eu não vou sair, disse, a voz embargada pelas lágrimas, mas carregada de determinação. Eu tenho o direito de ser atendida. Meu pai me deu este envelope e eu vou depositá-lo. A resposta foi uma onda de negativas. Ricardo bufou, revirando os olhos. O segurança avançou um passo, ameaçador. A mulher de tailleur cochichou algo para o homem engravatado, que respondeu com uma risada estridente. Ana Clara sentiu-se cada vez mais isolada, como se estivesse gritando em um vácuo.
Apesar de tudo, Ana Clara se manteve firme em sua convicção. Ela sabia que estava certa. Ela sabia que estava sendo vítima de preconceito. E ela não permitiria que a intimidassem. Ela permaneceria ali de pé até que a justiça fosse feita. Até que fosse tratada com a dignidade que merecia. A ameaça da polícia pairava no ar, como uma espada sobre sua cabeça. Mas Ana Clara não recuaria. Ela não cederia. Ela lutaria por seus direitos, por sua voz, por sua dignidade. Ela era Ana Clara Vasconcelos, e ela não seria silenciada. Eu não vou sair, disse, a voz embargada pelas lágrimas, mas carregada de determinação. Eu tenho o direito de ser atendida. Meu pai me deu este envelope e eu vou depositá-lo. A resposta foi uma onda de negativas. Ricardo bufou, revirando os olhos. O segurança avançou um passo, ameaçador. A mulher de Tailleur cochichou algo para o homem engravatado, que respondeu com uma risada estridente. Ana Clara sentiu-se cada vez mais isolada, como se estivesse gritando em um vácuo. Apesar de tudo, Ana Clara se manteve firme em sua convicção. Ela sabia que estava certa. Ela sabia que estava sendo vítima de preconceito. E ela não permitiria que a intimidassem. Ela permaneceria ali, de pé, até que a justiça fosse feita. Até que fosse tratada com a dignidade que merecia. A ameaça da polícia pairava no ar, como uma espada sobre sua cabeça. Mas Ana Clara não recuaria. Ela não cederia. Ela lutaria por seus direitos, por sua voz, por sua dignidade. Ela era Ana Clara Vasconcelos, e ela não seria silenciada. Senhor, começou Ana Clara, dirigindo-se a Ricardo com uma formalidade que contrastava com a frieza do atendente. Eu entendo que o senhor possa ter dúvidas, mas eu tenho o direito de realizar esta transação. O envelope está devidamente endereçado e contém todas as informações necessárias. Ricardo cruzou os braços, o rosto crispado em uma expressão de desdém. Já disse, garota, precisa de um adulto. Não vou perder meu tempo com você. Mas... Ana Clara tentou argumentar, mas foi interrompida. Sem mas, retrucou Ricardo, elevando o tom de voz. Já chega. Ou você sai por bem, ou chamarei a polícia. Apesar da ameaça velada, Ana Clara não se intimidou. Manteve a compostura, respirando fundo para controlar as lágrimas que insistiam em brotar. Eu tenho o direito de ser atendida, repetiu, a voz firme, embora trêmula. Eu não estou fazendo nada de errado. A mulher de tailleur bege pigarreou, como se a presença de Ana Clara estivesse contaminando o ar. O homem engravatado continuava a sorrir, debochadamente. O segurança se aproximou ainda mais, a mão no cacetete. Ana Clara sentiu o desespero crescer, mas se recusou a ceder. Lembrou-se das palavras do pai, de sua importância de lutar contra a injustiça. Ela não permitiria que a humilhassem. Ela não permitiria que a silenciassem. Por favor, implorou Ana Clara, dirigindo-se a qualquer um que pudesse ouvi-la. Eu só quero depositar este envelope. É tudo o que eu quero. Mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. Ricardo a ignorou, virando-se para atender outro cliente. O segurança se preparava para agir. A mulher de tailleur a encarava com desprezo. O homem engravatado ria abertamente. Ana Clara estava sozinha, isolada em um mar de hostilidade. Mas, mesmo assim, ela se manteve firme. Ela sabia que estava certa. Ela sabia que estava lutando por algo importante. E ela não desistiria, não importava o que acontecesse. Sem mas, retrucou Ricardo, elevando o tom de voz. Já chega. Ou você sai por bem, ou chamarei a polícia. Apesar da ameaça velada, Ana Clara não se intimidou. Manteve a compostura, respirando fundo para controlar as lágrimas que insistiam em brotar. Eu tenho o direito de ser atendida, repetiu, a voz firme, embora trêmula. Eu não estou fazendo nada de errado. A mulher de tailleur bege pigarreou, como se a presença de Ana Clara estivesse contaminando o ar. O homem engravatado continuava a sorrir debochadamente. O segurança se aproximou ainda mais, a mão no cacetete. Ana Clara sentiu o desespero crescer, mas se recusou a ceder. Lembrou-se das palavras do pai, de sua importância de lutar contra a injustiça. Ela não permitiria que a humilhassem. Ela não permitiria que a silenciassem. Por favor, implorou Ana Clara, dirigindo-se a qualquer um que pudesse ouvi-la. Eu só quero depositar este envelope. É tudo o que eu quero. Mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. Ricardo a ignorou, virando-se para atender outro cliente. O segurança se preparava para agir. A mulher de tailleur a encarava com desprezo. O homem engravatado ria abertamente.
Ana Clara estava sozinha, isolada em um mar de hostilidade. Mas mesmo assim, ela se manteve firme. Ela sabia que estava certa. Ela sabia que estava lutando por algo importante. E ela não desistiria. Não importava o que acontecesse. A ameaça da polícia agora pairava sobre ela, concreta, iminente. Ricardo, com um sorriso frio, pegou o telefone e começou a discar. Vou registrar uma ocorrência por perturbação da ordem, disse, olhando diretamente para Ana Clara. É melhor você sair daqui antes que eles cheguem. O peso da injustiça esmagava Ana Clara. A cada olhar de desprezo, a cada palavra de desdém, ela sentia a pressão do preconceito se intensificar. Era como se o ar da agência bancária estivesse carregado de uma energia negativa, sufocando-a. Ela podia sentir o preconceito em sua pele, queimando como um ácido. A menina sentiu um nó na garganta, mas se recusou a chorar. Não daria a eles essa satisfação. A injustiça era palpável, cortante. Ana Clara não conseguia entender como podiam tratá-la daquela maneira. Ela não tinha feito nada de errado. Apenas queria cumprir uma tarefa simples, confiada a ela por seu pai. Mas para aquelas pessoas, sua cor de pele e seu uniforme de escola pública eram suficientes para transformá-la em uma ameaça, em alguém a ser ignorado e humilhado. A cada segundo que passava, a situação se tornava mais insuportável. Ana Clara sentia o olhar de todos sobre ela, julgando-a, condenando-a. Era como se estivesse sendo exposta em praça pública, vítima de um linchamento moral. Quando parecia que seria expulsa dali, um homem entrou na agência em silêncio. Seus sapatos de couro lustroso ecoaram brevemente no mármore frio, abafados pela atmosfera tensa que pairava no ar. Ana Clara, com o coração apertado, ergueu os olhos. Era Dr. Augusto Vasconcelos. Sua presença imponente preencheu o espaço. Vestido em um terno impecável, exalava autoridade e poder. Seus olhos, geralmente calorosos, estavam gélidos, varrendo a cena com uma intensidade que silenciava qualquer murmúrio. Ricardo, com o telefone ainda na mão, estacou. A mulher de tailleur bege engoliu em seco. O homem engravatado, antes debochado, agora demonstrava uma palidez repentina. Até mesmo o segurança hesitou, recuando um passo. Dr. Augusto Vasconcelos, o fundador do grupo empresarial que controlava aquele banco, estava ali. O silêncio na agência tornou-se absoluto, denso. A atmosfera, antes carregada de desprezo, agora pulsava com uma eletricidade palpável. Todos os olhares se voltaram para ele, aguardando sua reação. Ana Clara sentiu um alívio súbito, misturado com uma pontada de vergonha por ter sido exposta àquela humilhação. Mas, ao mesmo tempo, seu coração se encheu de orgulho ao ver a postura firme e imponente de seu pai. Dr. Augusto caminhou em direção ao balcão, com passos lentos e decididos. Parou em frente a Ricardo, que parecia ter esquecido como respirar. Seus olhos se encontraram. — O que está acontecendo aqui? Perguntou o Dr. Augusto, sua voz grave ecoando pelo silêncio. A pergunta simples carregava um peso enorme. Ricardo gaguejou, tentando encontrar as palavras certas. — Senhor Vasconcelos, houve um mal-entendido. Dr. Augusto ergueu uma sobrancelha, demonstrando incredulidade. Um mal-entendido que envolve ameaçar uma criança com a polícia? O gerente da agência, até então escondido em sua sala, surgiu repentinamente, tentando contornar a situação. — Dr. Augusto, permita-me explicar. Houve uma pequena confusão. Dr. Augusto se virou para o gerente, mantendo a mesma expressão fria. — Explique-me, então, por que minha filha está sendo tratada dessa maneira? O gerente engasgou, visivelmente nervoso. — Sua filha... Seus olhos se arregalaram ao perceber a dimensão do erro que haviam cometido. Dr. Augusto assentiu com um olhar cortante. — Sim, minha filha, Ana Clara Vasconcelos. E pelo que vejo, ela não está sendo tratada com o respeito que merece. Nem ela, nem ninguém. A revelação causou um choque generalizado na agência. Os funcionários, antes tão seguros de sua superioridade, agora se viam expostos, envergonhados. O sorriso debochado do homem engravatado desapareceu completamente. A mulher de tailleur bege desviou o olhar, constrangida. Dr. Augusto se aproximou de Ana Clara, colocando a mão em seu ombro. Ela se sentiu amparada, protegida. Ele se virou para Ricardo, o atendente que havia se recusado a atendê-la. — Você, disse o doutor.
Augusto apontando para Ricardo com um olhar fulminante. Você me dirá exatamente o motivo de ter negado atendimento à minha filha. Ricardo, trêmulo, tentou se justificar. Ela não tinha um adulto responsável. Dr. Augusto o interrompeu com a voz carregada de ironia. Ah, sim? E qual a sua definição de adulto responsável? Alguém que se encaixe nos seus padrões preconceituosos? A agência permanecia em silêncio, expectante. Todos sabiam que a situação havia se tornado insustentável. Dr. Augusto Vasconcelos não deixaria essa afronta impune. Ah, sim? E qual a sua definição de adulto responsável? Alguém que se encaixe nos seus padrões preconceituosos? Ricardo, paralisado sob o olhar gélido de Dr. Augusto, não conseguiu responder. As palavras morreram em sua garganta, sufocadas pela vergonha e pelo medo. O silêncio na agência era opressivo, cada respiração audível. Dr. Augusto desviou o olhar de Ricardo, voltando-se para Ana Clara. Seus olhos se suavizaram ao encontrar os dela, transmitindo uma mensagem silenciosa de apoio e amor. Ana Clara apertou a mão do pai, sentindo um calor reconfortante em meio àquela atmosfera hostil. Com um gesto lento e deliberado, Dr. Augusto pegou o envelope marrom das mãos de Ana Clara. Aquele envelope, antes um simples objeto, agora carregava o peso da verdade e da justiça. Ele o ergueu, mostrando-o a todos na agência. Este envelope, começou o doutor Augusto, sua voz firme e clara rompendo o silêncio, contém instruções precisas sobre uma transação bancária simples, uma transação que minha filha, Ana Clara, tem total capacidade de realizar. Ele fez uma pausa, fitando cada um dos funcionários presentes. Mas, ao que parece, a cor da pele dela, a roupa que veste, a escola que frequenta, foram suficientes para que ela fosse julgada e humilhada, para que seus direitos fossem negados. O gerente da agência tentou interrompê-lo, mas Dr. Augusto o silenciou com um gesto. Não vou ouvir suas desculpas esfarrapadas. Hoje vocês terão a oportunidade de aprender uma lição valiosa. Dr. Augusto abriu o envelope e retirou o documento de dentro. Ele o desdobrou com cuidado, revelando o logotipo do Grupo Vasconcelos estampado no topo. Um murmúrio percorreu a agência. Para aqueles que ainda não perceberam, continuou Dr. Augusto com um sorriso amargo, eu sou Augusto Vasconcelos, o fundador e presidente deste grupo. Que esta agência, como todas as outras, me responde diretamente. O choque foi palpável. Ricardo empalideceu ainda mais, seus olhos fixos no documento que Dr. Augusto segurava. O gerente cambaleou, apoiando-se em uma mesa para não cair. A mulher de tailleur bege cobriu o rosto com as mãos envergonhada. A visita de Ana Clara hoje, explicou o Dr. Augusto, não foi uma simples transação bancária. Foi um teste de atendimento, um teste de respeito. Um teste que, infelizmente, vocês falharam miseravelmente. Ele respirou fundo, controlando a indignação. Eu sempre acreditei que o sucesso do nosso grupo reside na excelência do nosso atendimento, mas, pelo que presenciei hoje, o preconceito e a discriminação ainda são uma realidade presente em nossas instituições. Dr. Augusto encarou o gerente que tremia visivelmente. Eu quero saber, Sr. Silva, como o senhor pretende corrigir essa situação. Como o senhor pretende garantir que nenhum outro cliente seja tratado com o mesmo desprezo e discriminação que minha filha sofreu hoje? O gerente, gaguejando, tentou se justificar. Dr. Augusto, eu não tinha conhecimento. Eu garanto que isso não voltará a acontecer. Dr. Augusto o interrompeu novamente. Não me interessam suas garantias vazias. Eu quero ações. Eu quero ver mudanças concretas. E eu quero que todos aqui presentes entendam que o preconceito não será tolerado em nenhuma de nossas empresas. Ele se virou para Ana Clara, colocando a mão em seu ombro novamente. Filha, vamos embora. Este lugar não merece a sua presença. Com a cabeça erguida, Ana Clara seguiu o pai para fora da agência, deixando para trás um rastro de vergonha e constrangimento. A atmosfera fria e formal do banco parecia ainda mais gélida, impregnada pelo peso da revelação e pela certeza de que nada seria como antes. A gerente e os funcionários, visivelmente atordoados, acompanharam com o olhar a saída de Dr. Augusto e Ana Clara. O silêncio era palpável, quebrado apenas pelo zumbido baixo do ar-condicionado. A ficha finalmente havia caído. Aquele homem calmo, que confrontara o preconceito com tanta firmeza, era o dono de tudo. A gerente, senhora. Silva tentou se recompor, endireitando o tailleur e pigarreando.
Ricardo, chamou a voz trêmula. Vá até minha sala, por favor. Ricardo, ainda pálido, assentiu mecanicamente e se dirigiu ao escritório da gerente, arrastando os pés. Os outros funcionários evitavam o contato visual, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A atmosfera, antes fria e formal, agora era carregada de medo e incerteza. Na sala da gerência, senhora Silva tentava desesperadamente encontrar uma justificativa para o ocorrido. Ricardo, eu sinto muito por isso. Eu não fazia ideia. Senhora Silva, interrompeu Ricardo, a voz embargada. Eu só estava seguindo o protocolo. Achei estranho uma criança da idade dela. Protocolo? Retrucou a gerente, a voz agora mais firme. Desde quando o protocolo permite discriminar um cliente pela aparência? As câmeras de segurança registraram tudo, Ricardo. Tudo. A menção às câmeras fez o sangue gelar nas veias de Ricardo. Ele sabia que não havia escapatória. Sua carreira, sua reputação, tudo estava em risco. Enquanto isso, Dr. Augusto já havia ligado para seu escritório central. A ordem era clara: analisar as gravações das câmeras de segurança da agência e identificar todos os envolvidos no tratamento discriminatório de sua filha. Pouco tempo depois, o telefone da senhora Silva tocou. Era o Dr. Augusto. Sua voz, fria e implacável, ecoou na sala. Senhora Silva, como responsável pela agência, você está ciente da gravidade do que aconteceu, certo? A gerente engoliu em seco. Sim, Dr. Augusto. Estou profundamente arrependida. Já estou tomando as providências cabíveis. As providências cabíveis, repetiu o Dr. Augusto com ironia. Já foram tomadas. A partir deste momento, Ricardo está demitido, assim como a funcionária do caixa que debochou da minha filha e o segurança que a ameaçou com a polícia. Senhora Silva tentou argumentar, mas doutor Augusto a interrompeu. Não há negociação, o preconceito não será tolerado em nenhuma de minhas empresas. E para que fique claro, senhora Silva, a sua avaliação de desempenho também será revista. A ligação foi encerrada. Senhora Silva, derrotada, encarou Ricardo. Eu sinto muito, Ricardo, mas as ordens são claras, você está demitido. Ricardo, em choque, não conseguiu dizer nada, apenas assentiu e saiu da sala, o rosto pálido e os ombros curvados. A notícia da demissão se espalhou rapidamente pela agência. O medo e a incerteza se transformaram em pânico. Um a um, os funcionários envolvidos foram chamados à sala da gerência e informados de sua demissão. As câmeras não mentiam. Os sorrisos debochados, os olhares de desprezo, as negativas sucessivas, tudo estava registrado. Dr. Augusto, mesmo à distância, havia feito justiça. Uma justiça imediata e implacável. Sua filha, Ana Clara, havia sido vítima de preconceito, mas sua experiência serviria de lição para todos. O Grupo Vasconcelos não toleraria discriminação, e todos os funcionários daquela agência aprenderam essa lição da pior maneira possível. Dr. Augusto, com a mão no ombro de Ana Clara, retornou ao centro da agência. O silêncio era agora um mar de vergonha. Eu sou Augusto Vasconcelos. Sua voz ecoou, firme. E sou o fundador do grupo empresarial que controla esta instituição. Hoje, minha filha, Ana Clara, veio realizar uma tarefa simples, um depósito. Em vez disso, encontrou hostilidade, desconfiança e puro preconceito. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para os funcionários restantes, cujos rostos variavam entre o medo e a culpa. O que aconteceu aqui não é apenas um erro administrativo, é um reflexo de um problema muito maior, um preconceito silencioso que se infiltra em nossas instituições, em nossos corações. Vocês a julgaram pela aparência, pela roupa, pela idade. Não viram a dignidade que reside em cada ser humano. Dr. Augusto apertou levemente o ombro de Ana Clara. Não é o meu sobrenome, não é a minha posição que a torna digna de respeito. É a sua humanidade. A mesma humanidade que reside em cada um de vocês, mas que, infelizmente, alguns escolheram ignorar. O discurso de Dr. Augusto reverberou pela agência. Senhora Silva, a gerente, sentia o peso da responsabilidade esmagá-la. As demissões eram apenas o começo. Era necessário mais, muito mais. Nos dias que se seguiram, a agência passou por uma reestruturação completa. Programas de treinamento de conscientização foram implementados, políticas internas foram revistas e a cultura da empresa foi posta em xeque. Dr. Augusto pessoalmente supervisionou as mudanças, determinado a erradicar qualquer vestígio de discriminação. Ana Clara, por sua vez,
tornou-se um símbolo. Sua resistência serena, sua firmeza diante da injustiça, inspirou a todos. A história da menina que enfrentou o preconceito em um banco correu a cidade, ganhando manchetes e gerando debates. A experiência, embora dolorosa, transformou Ana Clara. Ela aprendeu sobre a força da dignidade, sobre a importância de lutar por seus direitos, sobre o poder da resiliência e, acima de tudo, aprendeu que sua voz, mesmo sendo a de uma menina de 12 anos, podia fazer a diferença. A agência bancária, antes um símbolo de frieza e formalidade, tornou-se um exemplo de inclusão e respeito. A lição de Ana Clara, uma lição de dignidade, ecoaria por muito tempo, lembrando a todos que o verdadeiro valor de uma pessoa reside em sua humanidade e não em sua aparência.